Nós hoje, com o início de 2025, teremos aqui, estamos com a professora catedrática de nomeação definitiva de Psicologia, Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores, professora Teresa Medeiros, muito bem-vinda, ou Ano Novo, muito bem-vinda. As pessoas precisam de si, domina matérias e estuda, continua a estudar e a fazer ciência em matérias fundamentais. Mas eu gostava de começar com o seu fôlego. Nada como começar um ano com um fôlego novo. A senhora professora, ao longo da sua vida, teve 3 momentos clínicos altamente perigosos. Comece por nos falar disso. Bem, muito bom dia, Dr. Geraldo. É um grande prazer estar consigo. Eu dispenso isso. Eu, mais do que ninguém, dispenso isso. É um gosto estar aqui na TSF, que é uma referência também para nós. E é um prazer conversar consigo neste início de ano. Portanto, começando um pouco com a minha trajetória de vida pessoal, que penso que está a remeter para essa área, tive de facto 3 momentos críticos relacionados com a saúde ao longo da minha trajetória de vida. Um dos quais foi aos 20 anos. Aos 20 anos eu era professora do primeiro ciclo do ensino básico, tinha uma relação afetiva estável, tinha um projeto de vida como qualquer jovem e tive um acidente de aviação que foi muito, muito penoso para os membros envolvidos na viatura de então. Eu estava ao lado do condutor e, portanto, os carros não tinham a preparação que tem hoje, a preparação técnica, e os vidros, eu fui projetada e os vidros atingiram-me a cara e, portanto, criaram-me aqui uma situação na vista direita complicada e tive um traumatismo craniano com perda de conhecimentos. Portanto, este evento aos 20 anos, que afeta e desfigura a face de uma jovem, pode ser altamente traumatizante e bloqueador de um projeto futuro. No meu caso, felizmente, foi um desencadeante para uma nova vida. Portanto, eu tive uma experiência mesmo muito próxima da morte. Portanto, a experiência que muitas pessoas contam de que veem um túnel, passam por um túnel, a minha vida, lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, passou como se fosse um filme até mais ou menos aos 6 anos. E eu fiz um balanço de vida naqueles, talvez minuto que aconteceu o embate, e verifiquei com uma consciência de uma lucidez extraordinária na altura que não era esse percurso que eu devia fazer. E, portanto, pensei, se eu viver, vou ser muito feliz. E a seguir à recuperação, enfim, levei 60 pontos na cara, o que foi muito complicado, mas a seguir à recuperação eu aproveitei uma chance extraordinária que a região me forneceu, que foi devido ao sismo da Terceira, estávamos em 1980, os alunos tiveram uma época especial para fazer exame de acesso à universidade. Eu aproveitei essa época. Fiz exame, passei e fui tirar Psicologia para a Universidade de Coimbra. E, portanto, esse foi o grande momento de transformação, digamos. Foi preciso ter capacidade de resiliência, foi preciso mudar um projeto de vida. E, felizmente, que o fiz. Depois, aos 32 anos, já casada, já com uma vida toda estabilizada, eu tive uma septicémia. E, portanto, fui para Coimbra, estava a fazer doutoramento em Coimbra, e a médica disse-me, você nem pode ficar hospitalizada porque está em risco de apanhar uma bactéria e morrer. E, portanto, eu fiquei em casa, em Coimbra,
a esperar que tudo se resolvesse. E todos os dias fazia análises. E esta prova também foi, ou seja, quando me instalo, digamos, em termos dos padrões da maioria das pessoas, há sempre qualquer coisa na minha vida que me faz pensar que nós não somos eternos e que, de facto, a vida é muito transitória e nós não valemos, valemos muito e não valemos nada. E, portanto, superei essa dificuldade, ultrapassei do ponto de vista físico e aos 45 anos, quando estava instalada, digamos, na carreira, na Universidade dos Açores, estava num pico de grande stress porque ia arguir 4 teses em 4 dias. Portanto, ia para os Estados Unidos para sabática para fazer as provas de agregação. Acontece que, quando fui para Lisboa, tinha o primeiro doutoramento na Universidade de Lisboa e às 7 da manhã, nesse dia, tive um AVC. No próprio hotel e sozinha. Portanto, foi um processo que eu hei de escrever um livro, porque confrontei-me com o mundo e com a hipocrisia do mundo. Ou seja, o hotel não me ajudou, não chamou o INEM. Isso foi muito complicado para mim, porque podia ter sido tudo mais rápido, não é? Nós sabemos hoje que um AVC tem que ir para o hospital imediatamente e tem que ser logo, a pessoa tem que ser intervencionada imediatamente, e eu não fui. Eu fui de táxi para um hospital, Hospital Santa Cruz. De lá, como não tenho urgência, depois de um processo longo, passaram-me para o São Francisco Xavier, e aquilo que mais me chocou foi os técnicos estarem a discutir quem é que pagava a ambulância. E, portanto, eu apontava para a minha carteira, eu tinha capacidade de pagar uma ambulância, eu queria era que me salvassem. Mas, de facto, esta questão, esta hipocrisia. Depois estive a morrer, fui para os cuidados intensivos, estive mesmo em contato com a morte. E depois passei por um terceiro hospital, o Egas Muniz. Portanto, foi uma experiência duríssima. Foi uma experiência duríssima de quem é professora universitária. Eu já era professora associada, já tinha uma atividade intensa na universidade e, de repente, vejo-me em hospitais em Lisboa, sozinha, porque aí verifiquei que realmente a questão do constrangimento de morar numa ilha, não temos logo os familiares no mesmo momento. O meu marido só chegou ao pé de mim no outro dia de manhã, porque só conseguiu viagem no voo da noite, e foi a maior experiência da minha vida. Depois dos 20 anos, foi esta aos 45. Porque vi o que era viver numa sociedade onde se é anónimo. Eu nunca tinha experimentado isso. Eu sempre tinha tido nome, posição, profissão, reconhecimento, e esta experiência de despojamento fez-me ver o mundo de outra forma. Porque levaram os meus objetos pessoais e, portanto, eu deixei de ter nome, profissão, identidade, e eu não falava nem escrevia. Portanto, uma pessoa que não fala nem escreve não comunica. E essa ausência de comunicação fez como que confrontasse com a leitura do rosto do outro. E esta leitura do reconhecimento do outro, quando o outro não nos quer reconhecer. E foi uma experiência realmente muito dura. Mas se eu não tivesse passado por essa experiência, não seria a pessoa que sou hoje. Quando uma enfermeira me pergunta no dia seguinte que vai fazer a higiene a mim, como doente da cama 3A, eu não tinha nome, não tinha identidade e ainda não tinha família que pudesse falar por mim, perguntou-me o meu gel douche. Ora, eu pergunto, quem é que vai para uma urgência do hospital com gel douche? Enfim. Depois perguntou-me
pelo sabonete. Eu também não tinha sabonete. E depois perguntou-me para o pente. E quando perguntou para o pente, e eu fazia o gesto que não tinha, porque estava, felizmente, extremamente lúcida. Eu disse que não tinha, com o gesto do dedo, e ela disse, nem sequer tenho um pente. E eu aí percebi como é que é a nossa sociedade, que avalia pelas coisas e não pelas pessoas. Eu ali era um ser humano, despojado de tudo, porque me tinham tirado tudo, e por não ter um pente, tive um gesto no rosto do outro como se eu não valesse nada. E ela disse, então vou buscar um pente ao hospital. Foi tudo uma desadequação. Eu tive azar com a profissional que encontrei naquele dia. Tive também excelentes profissionais de enfermagem, profissão que eu admiro muito, até porque eu comecei a minha carreira como psicóloga na Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada. Fui a primeira psicóloga do país a entrar no quadro de uma escola de enfermagem, que na altura não estava anexada à universidade. E, portanto, admiro imenso os enfermeiros e os profissionais de saúde. Tenho uma deferência especial por eles, que nos salvam e que são muitas vezes desprendidos, despojados para ajudar o outro, mas neste caso foi uma experiência limite. Em psicologia diz-se que foi um life event, um acontecimento da vida. E este acontecimento da vida foi transformador. Eu tive que ter uma resiliência psicológica, também não tinha alternativa. Ou ficava ali, naquela situação, com danos físicos e psicológicos. Então renascia. Ou renascia. E eu opto sempre pela segunda via. Eu acho que o ser humano tem capacidades ilimitadas, e foram essas capacidades com que me movi para fazer a minha terapia de fala. Eu fiz a minha terapia de fala, porque quando fui sinalizada logo para a terapia de fala no Egas Muniz, e aí fui, ao fim de 8 dias, para a primeira sessão de terapia de fala, e a médica e a terapeuta chamou-me, e estava de cadeira de rodas, ela chamou-me pelo meu nome. E eu, que tinha já treinado muitos sons através do sonho, felizmente o meu marido levou-me a revistas de viagens, que foi extraordinário para sonhar, para sair daquela situação que eu estava. E eu já tentava em voz alta dizer alguns sons, e a primeira palavra que eu consegui dizer foi eu quero viver, eu opto por viver, eu quero sair deste quadro confinado. E consegui dizer, sou eu, mas com sons que fazia entender que era eu. E a resposta que obtive então foi, não é, que este caso é muito grave e não fala. E fechou a porta. Eu fiquei à espera. E eu aí percebi muito bem o que é a vulnerabilidade humana. E percebi muito bem que nós, professores, temos que cuidar muito bem dos nossos alunos e formá-los de forma integral. Não apenas os conteúdos. Os conteúdos aprendem na inteligência artificial, nos livros. Formá-los como pessoas. E eu, que tinha sido professora de enfermeiros, disse, o que é que andaste a fazer? Ou seja, claro que andei a fazer o que pude, ou bem, mas confrontei-me ali com a formação que é preciso e, sobretudo, que as pessoas que nós somos têm uma imensa relevância na relação que estabelecemos. Profissional, pessoal, no comércio, num hipermercado, na rádio. Também. Muito isso. A professora começou por falar no seu primeiro evento em felicidade e quis ser feliz e é feliz e faz os outros felizes.
Espero fazê-los. Eu nunca fui seu aluno, portanto eu sou insuspeito. Eu nunca fui seu aluno, não vou ser formalmente seu aluno, mas conhecia nas leads da Associação Académica da Universidade dos Açores, quando lá estive, e realmente houve ali uma empatia. Para além dessa empatia, houve uma competência. Nós reconhecemos uma competência de forma apreciável e considerável, e tanto é que ficou desde aí uma relação, uma boa relação sob todos os pontos de vista, como acabou de dizer, a pessoa humana, das pessoas humanas. E portanto não podia deixar de a ter aqui, de passar esse testemunho. Passou de uma numeração 3A para a grande professora catedrática Teresa Medeiros, conhecida nas áreas da psicologia, do envelhecimento ativo, além fronteiras. Portanto, sabemos que isso é assim. Antes de continuar o seu percurso, gostava de fazer aqui um intervalinho só para não esquecer esta lacuna. Eu como sou cidadão anónimo, considero uma lacuna. Os quadros demográficos são conhecidos nos Açores, Portugal de uma forma geral, na Europa, e no momento em que nós atravessamos com as migrações e a necessidade de migrantes de qualidade, com menos indiferenciados, etc. Mas há uma coisa que eu acho que é fundamental. Não ouço falar em geriatria, não ouço falar em centros geriátricos. Isso aqui não existe nos Açores. O que é que se passa? O que é que se passa? É uma necessidade. Populações envelhecidas, e não ouço falar, desconheço centros geriátricos aqui nos Açores. Por exemplo, para começar. Nesse tema daria para vários programas. Com certeza, calculo que sim, mas é só aqui uma aberturazita. Portanto, Portugal já é o segundo país mais envelhecido da Europa. Este fator devia-nos fazer pensar. Nós estamos muito próximos de um quarto da nossa população portuguesa, muito próximos, ter mais de 65 anos, o que trata-se de um número, mas é um número convencional, os 65 anos. Eu, como psicóloga, vejo muito mais o desenvolvimento das pessoas, mas os 65 anos considera-se um marco para o envelhecimento, digamos, demográfico em termos dos países mais desenvolvidos. Os países em desenvolvimento consideram-se os 60 mais. Portanto, eu costumo dizer aos meus alunos que se estão a formar em psicologia que o futuro profissional vai passar muito pela psicogerontologia, pela neuropsicologia e pela medicina geriátrica e todas as profissões associadas à geriatria. Porquê? Porque o que é novo não é, de facto, este envelhecimento. O que é novo, porque sempre houve e sempre se falou no envelhecimento. Agora, se nós estivermos a comparar, por exemplo, a esperança de vida na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, a esperança de vida era 18 anos. E nós hoje, a nível nacional, temos uma média de 81 anos, 17. Portanto, o que é novo é este aumento do número de pessoas com envelhecimento em idade avançada, e o que é novo também é esta longevidade. Nós devemos estar a falar de longevidade, de envelhecimentos e não do envelhecimento. Falar de longevidade porque nós em Portugal temos mais de 3.000 pessoas com mais de 100 anos. E, portanto, ou seja, vamos viver muito mais. A pirâmide demográfica está invertida e então as estimativas para 2050
são de facto flagrantes, não é? Vamos ter muito mais uma feminilização no envelhecimento, as mulheres duram mais, mas também com mais doença, e nós devíamos estar a preparar uma educação para o envelhecimento. Isto do ponto de vista pessoal, do ponto de vista das organizações, devíamos apostar muito nas relações intergeracionais. A nossa sociedade está partida por grupos etários, o que é um erro tremendo e é um empobrecimento do património intergeracional. Portanto, se quiser, o segredo da economia, por exemplo, de uma região como a nossa, passa pelas redes, e eu diria aqui, vou deixar aqui uma nota daquilo que eu tenho pensado sobre o assunto. Redes que devem ser formadas entre os investigadores, de facto, e os decisores. E esta rede não está feita. E urge fazer, porque vai aumentar a economia. Ou seja, nós que estudamos, estudo há 25 anos o envelhecimento, as pessoas idosas, as instituições para as pessoas idosas, e supervisiono os meus alunos que vão a instituições, etc. E é digamos, é uma riqueza humana e profissional que, quando eu for para a reforma, não deve ser desperdiçada. Portanto, devemos fazer aqui uma rede para as políticas públicas sobre esta área, que é uma área fundamental para a nossa região. Eu diria que há aqui uma perspectiva que deve ser desenvolvida, que é as redes dos profissionais, as redes das pessoas, que incluam pessoas mais velhas. Nós estamos sempre a decidir por elas e nunca a decidir com elas. E isto acho que tem que ser revisto. E, por outro lado, eu acho que temos aqui que relacionar os investigadores, regionais, nacionais, internacionais, com os decisores políticos. Porque, se quiser, eu acho que a nossa região é excelente para o envelhecimento. Eu acho que nós podíamos aqui criar uma chamada Blue Zone, uma zona onde o envelhecimento é ótimo e bem-sucedido. Há 3 tipos de envelhecimento muito estudados pelos psicólogos a partir dos anos 90. São o envelhecimento ótimo, bem-sucedido, que todos nós desejamos, que é um envelhecimento com enorme qualidade de vida, sem perdas de memória significativas e com projetos de vida e sentido para a vida. Este é o envelhecimento que eu quero. O envelhecimento em idade avançada, porque envelhecer, estamos todos os dias a envelhecer. Depois há um envelhecimento normal, em que a dificuldade física, as dificuldades com aumento de doença existem, mas não são impeditivos das chamadas atividades de vida diária. E há um envelhecimento patológico, com doença associada, com demências associadas, e temos que ver que nós temos quase 200 mil pessoas idosas com DTA, doença tipo Alzheimer. E, portanto, nós devíamos estar a falar na prevenção e não na intervenção. Estou a fazer uma viagem longa à sua pergunta para situar uma boa descrição. O assunto. Ou seja, nós devemos estar, e estamos um pouco, os centros de saúde fazem isso, a atuar muito numa medicina preventiva, na qualidade de vida para as pessoas ali em todas as idades, mas sobretudo pré-reforma e pós-reforma, em programas comunitários intergeracionais. Continuamos a fazer centros de dias para os idosos, continuamos a fazer lares para as pessoas idosas. Ou seja, se ouvissem de facto os investigadores, não faziam dessa forma. Ou seja, eu comecei a fazer aulas intergeracionais e a riqueza dessas aulas
não é compatível com as aulas ditas tradicionais. Ponho os meus alunos do terceiro ano de Psicologia, cinco tardes, em instituições que acolhem pessoas idosas, e é extraordinário ver a reação dos mesmos e a riqueza que eles trazem e como eles se revelam na relação com as pessoas mais velhas. Ainda quinta-feira passada fui a uma instituição com alunos que acolhem alunos, e vim de lá maravilhada, porque as pessoas mais velhas, com mais experiência de vida, quando eu perguntei, então os alunos, eles vão ser avaliados, que nota é que dariam? Perguntaram-me qual é a escala, e eu disse de 0 a 20, então dê a todos 20. Porque realmente eles disseram que os alunos se excederam como pessoas, como futuros profissionais, numa relação de qualidade emocional, de qualidade técnica, que nos surpreendeu a todos. Eu vim, de facto, a pensar, já me posso reformar, porque deixei aqui uma semente. Um legado muito... Quanto aos centros geriátricos, eu acho que os Açores, e já falo nisso há 2 décadas, deviam criar um observatório do envelhecimento, com investigadores, com boas práticas de envelhecimento, e que fosse, de facto, pautar as políticas de envelhecimento até para o nosso país, até a nível internacional. O PRR devia apostar nessa área, porque é uma área excelente. Eu posso dizer que o programa Os Novos Idosos está a ser um sucesso. E está a ser um sucesso porque acompanha as pessoas em casa, exatamente onde as pessoas querem ser tratadas. Preocupa-me o facto de ter um limite de 2025, porque é com financiamento do PRR. Mas aqui nos Açores é um verdadeiro laboratório, porque somos poucos, e este laboratório deve ser rapidamente transformado naquilo que é necessário fazer para ser uma Blue Zone do mundo. E, portanto, este assunto apaixona-me. O pouco que eu sei, gostaria de deixar algumas recomendações. Eu tenho estudado muito, por exemplo, desde 2016, eu e a nossa equipa, turismo sénior, e temos algo a dizer sobre o assunto, porque eu acho que a nossa região é cada vez mais sustentável com turismo sénior, porque as pessoas reformadas são as pessoas que têm 2 fatores: tempo, que é precioso, tempo para vir aos Açores na época baixa, disponibilidade, interesse, muitos dos quais têm uma educação esmerada e, portanto, conseguem preservar o nosso ambiente, todos os trilhos, etc. Têm uma qualidade de vida, muitos deles, que permitem saborear a nossa gastronomia, o nosso artesanato local, e nós temos investigação sobre isso. Os turistas, tal como as pessoas idosas, não são todos iguais. Não podemos pôr no mesmo saco os turistas. E os turistas séniores, nós encontramos 3 clusters de turistas séniores. E, portanto, há que diferenciar em função das preferências, das motivações. Nós, inclusivamente, testamos um modelo norte-americano, que é o PERMA, que vai testar variáveis muito interessantes para a relação com a satisfação com a vida e com o bem-estar dos turistas. E encontramos aqui uma relação muito interessante entre este modelo, que decorre da teoria do bem-estar do Seligman, que foi um dos autores da psicologia positiva, que começou no ano 2000, portanto é um ramo da psicologia muito jovem, mas que para mim é o ramo do futuro. E aqui faço um parênteses para dizer que passámos o século XX a estudar a doença, a patos, a patologia, a psicopatologia, e no ano 2000
há, digamos, uma mudança de paradigma, continuando a estudar a patologia e não negando a patologia, os graves problemas de depressão, de ansiedade, as patologias que existem e que estão bem referenciadas na DCM-5, começamos a perceber que devíamos estudar as características positivas das pessoas e apelar estas características para compreender o ser humano. E, por exemplo, posso lhe dizer que há um estudo que foi feito em 270, em 100 países e com uma amostra de 270 mil pessoas, que é um estudo da Universidade de Michigan, que dizem que, por exemplo, as pessoas que têm amigos e família têm um melhor envelhecimento. E eu própria, com o meu colega Joaquim Ferreira, da Universidade de Coimbra, nós temos um estudo sobre bem-estar psicológico na região autónoma dos Açores, com uma amostra de 320 pessoas. E queríamos fazer em todas as ilhas, portanto fizemos com uma amostra da Ilha de São Miguel de Terceira e Santa Maria, mas queríamos fazer em todas as ilhas, porque este estudo já foi referenciado pelo Presidente da República. Isto porque mostra que na região autónoma dos Açores, naquela amostra que nós estudamos, encontramos maior bem-estar comparativamente a outras regiões do país. E encontramos aqui 3 variáveis fundamentais para esse bem-estar subjetivo e bem-estar psicológico, que foi estudado com um conjunto significativo de instrumentos, e nós encontramos aqui 3 variáveis muito interessantes que explicam um bocadinho o bem-estar desta amostra estudada. As relações positivas com a família. Portanto, a família ainda é um suporte fundamental aqui na região, e as relações de proximidade. Nós ainda temos comunidades aqui e cuidamos uns dos outros, de alguma forma nas aldeias, nas freguesias. E o terceiro fator muito interessante foi o fator espiritualidade, que ajuda a ter um envelhecimento com sentido para a vida. Encontramos outras variáveis psicológicas, como o otimismo, a extroversão, e esse estudo é muito interessante. E se tivermos possibilidade económica de fazer este estudo, lá está, era um estudo excelente para um observatório do envelhecimento. E podíamos ser pioneiros nesta matéria. Desculpe interrompê-la. Quando houve o confinamento, em frente ao prédio onde eu moro, eu costumo dizer que é a minha despensa, né? Atravesso a rua e tenho lá a minha despensa. Vou ao mini mercado e reparei que a funcionária conversava muito principalmente com as pessoas mais idosas. E um dia disse-lhe: Sana, há aqui um trabalho social aqui muito grande. E ela disse: Geraldo, não imagina a quantidade de pessoas que vivem sós nesses prédios. Há muita gente. E depois vem aqui a um momento um momento importante, alto do dia. Exatamente. Vir aqui trocar impressões. Exatamente. E tal, depois vão embora, a gente às vezes vai pôr E realmente foi assim um dado que eu retive nessa altura quando foi do confinamento, e isso vem ao encontro do que a professora está a dizer, dos seus estudos impactantes. Eu quero colocar uma equação, que é: a esperança média de vida aumentou exponencialmente, mas a equação tem o seguinte, que é: aumentou por profilaxias, e nem por isso somos iguais assim, né? Tão resilientes quanto a professora foi, né? Estou certo? É uma impressão minha. Eu acho que vivemos mais tempo por causa das profilaxias, mas nem por isso somos mais fortes. Exato. A resiliência é, de facto, uma variável fundamental ao longo da vida, e particularmente em idade avançada. A resiliência psicológica. Fala-se muito em resiliência, e eu penso que as pessoas, nem todas as pessoas compreendem muito bem do que falam quando falam em resiliência. A resiliência é uma variável que permite transformar uma adversidade num aspecto positivo.
E, portanto, no domínio, no da sua domínio investigação. em questão. Portanto, ou seja, está absolutamente certo, nós vivemos mais tempo, temos mais longevidade, mas nem sempre com qualidade de vida e muitas vezes, como eu já disse, com demências. Num estudo que eu fiz, perguntando os medos das pessoas quando chegarem a uma idade muito avançada. E eu considero a idade muito avançada a partir dos 85 anos. Eu encontrei aqui uma clivagem com as pessoas de 85 e mais anos. É correto falar na quarta idade? Isto é correto? Sim, eu não gosto de falar em agrupamentos de idades. Há muitas pessoas que dizem a terceira idade. Isso já está completamente ultrapassado. Fala-se numa quarta idade, numa quinta idade. Eu prefiro muito mais falar nas pessoas. Eu não gosto de falar no termo nem idoso, porque está cheio de idadismo, de estereótipos, de falácias. Nem gosto de falar do conceito de envelhecimento, gosto muito mais de envelhecimentos, porque cada um é diferente do outro. Temos aqui uma postura muito idiosincrática dos envelhecimentos. Mas, para reduzir a questão da patologia, que ocupa uma franja significativa do nosso orçamento, não é? Das questões económicas, nós devemos estar a falar na prevenção. E na prevenção há vários níveis. Há o nível da alimentação, há o nível físico. Há uma experiência que eu tive com uma pessoa que foi para a reforma, que me dizia: ninguém adormece com 64 anos e 11 meses, adulto, e acorda no dia seguinte idoso. Não é o facto de se fazer 65 anos que faz de nós idosos. Portanto, a nossa sociedade espartilha, arruma. Ainda ontem fiz uma conferência num seminário que dizia: a nossa sociedade arruma por gavetas. E eu acho que ficava muito feliz se nós deixássemos de ter gavetas e passássemos a ter uma sociedade inclusiva, cooperante, amiga de todas as idades. Inclusivamente as pessoas que têm idade avançada e que têm uma experiência de vida fundamental para passar o seu legado. Esta palavra eu deixo aqui que é muito importante, porque todos nós devemos pensar à noite qual é o nosso legado. Eu penso nisso. Deixa um legado de afetos, de emoções, de sentimentos, de triagem do que é importante na vida. E importante na vida não é ter um Rolls Royce. O importante na vida é o nosso legado humano. Como é que queremos ser recordados? Como bons políticos, certamente. Como boas pessoas que têm uma ação política. Eu tenho uma ação política sem ser partidária. Eu considero política uma missão muito nobre. Tão nobre que admiro muito quem opta por tal. Porque a política vem da palavra polis, que significa cidade, e eu acho que tenho esta missão de fazer pelos outros. Quando criei, por exemplo, as bolsas para os alunos, criei como Senato americano, que já atribuímos mais de 1000 bolsas, ou quando criei, por exemplo, com um grupo, com certeza, na reitoria do professor Avelino Menezes, o programa de aprendizagem ao longo da vida, que é um programa de prevenção e para um envelhecimento construtivo e ótimo que todos nós desejamos. Professora, nós estamos na reta final, mas há uma questão que eu tenho que colocar. Espero que ao longo de 2025 haja mais oportunidade conceda mais oportunidades de praticar. Mas nós sabemos que a professora pertence a muitos júris de provas académicas.
na sua investigação impactante está o ensino. Os futuros alunos terão a independência para pôr em prática esse legado que tanto a professora se esforça por deixar, pela perenidade desse legado. Haverá essa independência? Isso é a última questão que eu coloco aqui nesta primeira vez. É uma questão muito profunda que me está a colocar. Mas, como professora, e já tenho muitos anos, eu comecei a trabalhar aos 17 anos como professora. Tive que ser emancipada para ter o primeiro ordenado, para ter 18 anos. Passei por vários graus de ensino como professora. Fui professora do primeiro ciclo, fui professora do segundo ciclo, fui professora da Escola de Enfermagem e sou professora na universidade desde que me licenciei em 1985. Portanto, em cada dia que eu dou aulas e que preparo aulas, eu penso nos meus alunos com grande responsabilidade e com grande carinho. E penso como é que eu posso ajudá-los a serem mais resilientes para enfrentarem os enormes desafios que eles vão ter a competir com muitos outros a nível nacional e internacional, numa sociedade que está muito diferente daquela quando eu comecei. Tive imensas oportunidades, fui das primeiras psicólogas a nível nacional, foi do terceiro grupo a nível nacional e, portanto, tínhamos imensas possibilidades de emprego e hoje em dia eles têm que, de facto, ser muito bons para ter uma só possibilidade de emprego. Mas os que forem muito bons vão ter possibilidades, vão fazer da sua vida uma vida profissional muito boa, porque vão criar a si próprios essas possibilidades, aqui ou noutra possibilidade. Mas a minha grande responsabilidade é o que é que eu fiz hoje, nesta aula, que fez a diferença. E às vezes erro. E tenho é que ter a capacidade de dizer, eu errei, vocês estão certos. Eu aprendo imenso com os meus alunos. Eles dão-me possibilidades de ouro para eu pensar na minha própria postura docente, na minha capacidade pedagógica e, sobretudo, fazer algo que todos os professores devem fazer, que é a meta-reflexão, que é refletir a partir do nosso comportamento em aula. É refletir sobre o clima que criamos em aula. Por exemplo, muitas vezes eu crio oportunidades aos meus alunos para eles próprios fazerem atividades de bem-estar na aula, para se sentirem mais integrados, para pensarem que não são alunos apenas, eles são pessoas em primeiro lugar. Um bom psicólogo é, em primeiro lugar, uma pessoa que tem no seu nível de desenvolvimento várias dimensões. O meu orientador, com quem eu aprendi muito, o professor Carlos Amaral Dias, que infelizmente não está entre nós já, ele dizia que um bom psicólogo tem que ter sofrido para compreender o sofrimento do outro. E aquelas três momentos ao longo da vida que me provocaram grande sofrimento, podia falar noutros, mas nesses três momentos fizeram-me pensar que em cada momento tive a obrigação e talvez consegui ser melhor pessoa. E é isso que deixo no fim desta entrevista, onde havia muito para dizer. E desde já fica aqui o convite, sem data, porque não é fácil acertar uma data consigo, mas para voltar cá, e vamos voltar porque há aqui matéria como tão complexa, trata-se, como a professora diz muito bem, de pessoas, trata-se sobre as pessoas, das pessoas, sobre as pessoas e para as pessoas e por aí, e portanto
Professora, muito obrigado, mesmo em nome da Rádio Açores TSF. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu testemunho, por esse bocadinho de legado que aqui abriu e repito, espero que volte cá e a continuação de um bom ano. Muito obrigada. Foi um privilégio estar aqui consigo. Tudo nosso. Como estamos no início do ano, eu queria deixar aqui uma mensagem. Daniel Kahneman, que foi Prémio Nobel da Economia, contabilizou os momentos felizes que temos num dia só e encontrou muitos momentos, milhares de momentos, num só dia para sermos felizes. E ele encontrou um mínimo, são 3 segundos. Basta dizer: gosto de ti, és importante, és um aluno extraordinário, conseguiste ultrapassar isto, és uma pessoa digna de valor e, portanto, temos de estar mais atentos aos outros. Muito obrigada. Ficamos todos gratos.